Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ariadne Ferraz Vieira, sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Federal de Pernambuco e hoje, para apresentar o meu trabalho no Congresso de Iniciação Científica, eu apresento como título a minha pesquisa, que foi o mapeamento e caracterização das zonas climáticas locais, com destaque para o campo térmico no município de Olinda, Pernambuco, Brasil, sob a orientação da professora Cristiana Coutinho Duarte, do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Bem, como um resumo geral do meu trabalho, foi realizada uma pesquisa que objetivou fazer a delimitação e caracterização das zonas climáticas locais, as ECLs, do município de Olinda, no qual foram utilizados dados de sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento para a obtenção dos resultados, que foram discutidos com base em uma revisão bibliográfica densa que foi realizada. Os mapas eles foram produzidos e eles indicaram a relação direta entre a morfologia urbana e o comportamento térmico, dessa temperatura de superfície terrestre, que são as TSTs, que foram detalhadas, como produto final em fichas técnicas, como foi sugerido pela metodologia do Stuart e do Oak, e foram identificados 7 pontos ao longo do mapeamento para que fossem discutidos. Por fim, constatou-se que a metodologia de zona climática local ela é relevante nos estudos do campo térmico no clima urbano, porque estão atrelados diretamente com a morfologia da cidade. As palavras-chave são, portanto, clima urbano, ilhas de calor superficiais, Olinda e zonas climáticas locais. Como forma de introduzir essa breve contextualização da revisão bibliográfica realizada, a expansão demográfica do mundo ela resulta no crescimento urbano intenso, que vai substituir a cobertura superficial nas cidades, e essa organização da cidade ao longo do tempo forma diferentes composições morfológicas que vão influenciar no clima local, que vai passar também por alterações no fluxo de matéria e energia, e essas variações térmicas das superfícies e da atmosfera, elas podem vir a ocasionar problemas, de forma geral, na atmosfera e também para a população. É o que dizem Stuart e Oak em 2012 e Borges et al. Em 2022. O município de Olinda, a nossa área de estudo, teve sua urbanização intensa e desenfreada, e por isso entra nessa compreensão de cidades que passaram por variações, por mudanças na sua cobertura superficial, e que urge perceber e analisar como comportam-se essas anomalias térmicas em função da suscetibilidade à ocorrência de problemas como a ilha de calor superficial, por exemplo, a partir do mapeamento das zonas climáticas locais na classificação da paisagem, que objetiva evidenciar essa correlação entre a morfologia urbana e a retenção de calor superficial. Portanto, essa metodologia de zonas climáticas locais, que é uma forma de classificar a paisagem, ela vai evidenciar para a gente pontos onde pode ter a ocorrência de ilha de calor superficial. E aí, os objetivos do trabalho, o objetivo geral é delimitar e caracterizar as zonas climáticas locais, com destaque para o campo térmico do município de Olinda, e os objetivos específicos, eles são de definir as áreas de acordo com a base da morfologia urbana, em seguida delimitar as zonas climáticas locais, posteriormente descrever essas zonas climáticas locais quanto aos elementos naturais e artificiais, com a identificação de fatores determinantes à ocorrência de ilha de calor urbana, dando ênfase às características morfológicas e térmicas dos elementos da superfície. Bom, a metodologia, inicialmente foi feito o levantamento bibliográfico, no qual entendeu-se sobre o clima urbano, sobre o fenômeno de ilha de calor, sobre o processo de classificação de zonas climáticas locais e também a relação entre a urbanização e a climatologia da área de estudo. Quanto à delimitação das zonas climáticas, foi feita a classificação da cobertura e da estrutura, no qual utilizou-se a plataforma o DAPT, na qual tem-se o LCZ Generator, que é
a forma como a gente conseguiu gerar esse mapa de zona climática local. Em seguida, foi feita a identificação da suscetibilidade à ilha de calor superficial, no qual estimou-se a temperatura de superfície terrestre, a partir de sensoriamento remoto, né, do satélite Sentinel-3, nas duas passagens do dia 23 de março de 2023, e por meio da álgebra de mapas na plataforma de SIG, QGIS, a gente conseguiu gerar os mapas de estimativa de temperatura de superfície, né? E para descrição das zonas climáticas, a gente definiu as áreas a partir da plotagem desse mapa de temperatura de superfície com as zonas climáticas, correlacionou-se os arranjos urbanos com o registro e acúmulo de temperatura, escolheu-se os pontos, reuniu-se os dados secundários e montou-se, assim, as fichas técnicas com o objetivo de apresentar esses resultados de forma visualmente interessante. Quanto aos resultados de discussão, aqui a gente apresenta na figura 1, né, os mapas no qual a gente produziu. Esses dois primeiros mapas acima, eles são o mapa de temperatura de superfície terrestre, o primeiro a 0 hora e o segundo às 12 horas, no qual também estão identificados os 7 pontos escolhidos para a produção das fichas técnicas. Os mapas abaixo, na esquerda da tela, a gente tem o mapa de zona climática local, gerado na plataforma do DAPT, tratado em SoftSig, que foi o QGIS. E, por último, a gente tem o modelo digital do terreno da cidade de Olinda, no qual conseguiu captar também a altitude dos pontos para que pudesse fazer correlações secundárias. Portanto, né, depois desse trabalho, em cada um desses pontos, a gente gerou uma ficha técnica, apresentou um diagnóstico da análise realizada e assim foi possível compreender a forma como a morfologia urbana tem uma resposta térmica da superfície em cada uma delas. Em cada arranjo urbano, a temperatura se comporta diferente. E assim, após a revisão bibliográfica, de acordo com a literatura, a gente percebeu a tendência constante da urbanização e da mudança das propriedades climáticas de uma área, sugerindo a identificação da suscetibilidade à ocorrência dessas ilhas de calor superficiais em 4 dos 7 pontos. Foram os pontos 1, 4, 5 e 6. Aqui a gente apresenta as 7 fichas apresentadas no trabalho. De forma geral, essas fichas elas indicam quais são as zonas climáticas, como se dá aí a caracterização da área, apresenta imagens, e ao final delas a gente tem um diagnóstico, né, que vai nos indicar ali como que se dá a resposta térmica para os arranjos urbanos identificados em cada um desses pontos. E aí, de forma geral, a gente percebeu na pesquisa que Olinda ela não vai apresentar intensas e recorrentes ilhas de calor superficiais. Por que superficiais? Porque a gente trabalhou com imagem de sensoriamento remoto, então a gente só conseguiu estimar a temperatura da superfície. E aí foi constatado e analisado que esse processo histórico e contínuo de urbanização do município tende a aumentar os arranjos construtivos que são favoráveis à ocorrência das anomalias térmicas, como, por exemplo, a ilha de calor superficial e também atmosférica, que são prejudiciais à saúde, né, como foi alertado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. Os pontos 1, 4, 5 e 6 demandam mais atenção nesse aspecto. Essas foram as principais referências utilizadas nessa apresentação e eu deixo os meus agradecimentos ao PET Geografia, qual fui bolsista durante minha graduação, ao grupo de estudos em climatologia tropical e eventos extremos, o Tropoclima, qual fiz parte para desenvolver essa pesquisa, e a Propesc pela aprovação do projeto. Muito obrigada.